Aconteceu depois desses assuntos que o Salvador testou o pai de multidões. Então ele disse para ele: Pai de multidões? E ele disse: Veja eu. Aqui é muito, esse veja eu é muito ó, eu. Tipo, eu, né? Mas como eu ainda quero pegar essa noção do que esse. Porque eu acho que esse veja, esse ó, esse alguma coisa ainda tem alguma coisa aí. Então eu acabo deixando assim. Então eu entendo que fica um pouco estranho, podia deixar simplesmente eu, alguma coisa assim. Mas tem alguma coisa, não tô pescando ainda. E ele disse: Pegue agora o seu filho, o único que você ama, o Eli. Vá para a terra de salvação selecionou. Vou falar um pouco da palavra selecionou, do contexto da palavra selecionou nas escrituras. É, uma das coisas que muitos dão a entender é que o Salvador, Deus, ele simplesmente escolhe pessoas de forma aleatória para fazer as coisas. Mas não é. É muito como funciona a seleção brasileira. Aliás, até mais caprichosamente. Porque, assim como na seleção, para ser convocado pela seleção brasileira, você precisa ter um futebol acima da média, aqui é a mesma coisa. Só que aqui o jogo é o coração. É você ter o Salvador Salvação no coração. E uma hora ele vai te selecionar para alguma coisa, né? E, e é interessante também usar dessa forma, porque a tradução mais próxima da palavra igreja, porque igreja vem do grego, que é mais ou menos dito eclésia, que ao invés de ser traduzido, foi transliterado. Então, eclésia virou igreja. Mas se a gente traduzir, que nessa tradução está, quando chegarmos no Novo Testamento, vocês vão ver que aqui ela está traduzida como convocação. Então é muito interessante, porque né, a tradução da palavra igreja é convocação e as pessoas são selecionadas. Mas da mesma forma que para você jogar na seleção brasileira, você precisa ter um treino, né? Você não consegue simplesmente, sem futebol algum, entrar lá. Funciona da mesma forma. O Salvador, salvação, ele seleciona baseado no jogo que você tem feito do seu coração. Então não é uma coisa aleatória. Ah, ele foi escolhido aleatoriamente. Não, não é. Você vai praticando, vai treinando o seu coração, com aquele negócio da justificação que eu comentei nos episódios anteriores, várias vezes. E, e ao decorrer da coisa toda, conforme você vai ter intimidade com ele, seu caminho vai se ajustando e você se encaixa onde você está, onde você vai estar, né? Tem coisas que mudam de forma absurda na sua vida nesse processo, e tem coisas, assim, absurda no sentido de forma intensa, e tem coisas que permanecem, né? Se você falasse para mim uns 7, 8 anos atrás, que eu ia todo dia por 5 anos acordar cedo, 5 da manhã, para estar numa padaria escrevendo à mão, traduzindo à mão uma Bíblia, ia passar a minha vida só fazendo isso, mas nunca que eu ia acreditar. Eu não gostava de traduzir, eu não gostava de escrever em português, eu não gostava de escrever à mão e eu não gostava de acordar cedo. Se 10 anos atrás você falasse isso pra mim, eu ia falar, você tá maluco. Mas nunca. Eu acordo todo dia hoje de boa vontade, 5, 5 e meia da manhã, tomo meu banho, como meu ovinho cozido, minha laranja, tomo meu. Vou, sento na padaria, começo a fazer esse trabalhinho e eu faço de coração, né? E então é muito interessante, porque conforme ele vai moldando o caminho, e tipo, isso é uma coisa que eu dou de coração para ele. E vai acontecer a mesma coisa com você. Por mais que. E aconteceu de uma forma tão assim que eu vejo que foi um milagre, porque era tudo coisa. Não tem como eu falar, não, eu mesmo fiz isso. Não tem, porque era tudo coisa que eu não gostava de fazer. Então, e, e quando ele muda dessa forma, você sabe que de fato foi ele que fez. Porque é mais nunca que eu ia pensar. Então, assim,
Eu falando assim, vocês não veem o tamanho do milagre que aconteceu com a minha vida. Os meus amigos próximos e a minha família, eles têm uma noção. Mas a mudança que aconteceu no meu coração, nesse caminhar todo, só eu sei. E eu quero, Salvador, que isso aconteça com pelo menos mais um que está ouvindo isso ou que está buscando ele de coração. Então, eu recomendo. Busque o Salvador salvação de coração e a sua vida vai mudar de uma forma que você não imagina. Não imagina mesmo, né? Mas enfim, o selecionou, ele vem disso. É, não é aleatório. Ai, foi escolhido por Deus de forma aleatória. Não, 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 não. Por conta da sua busca, do que há no seu coração. E você vai treinando o coração, e conforme você vai treinando o coração, você é selecionado, você é convocado. Temos um belo exemplo, porque esse é como funciona mais ou menos a seleção brasileira, como é feita a convocação, né? Sube ele lá como ascensão. Aqui nas traduções convencionais nós vamos ter ofereça em holocausto ou sacrifique em holocausto. Por que que é bom subir em ascensão do que holocausto? A palavra holocausto ela não tem um significado explícito para nós, ela também é um conceito transliterado. A base da palavra é a palavra ascensão, né? Porque eu vou escrever um pouco aqui em cima, né? Nós temos duas palavras que, inclusive, no português, elas são faladas da mesma forma, porém escritas diferente. E biblicamente isso faz sentido, né? Especialmente quando a gente lembra que quem misturou os idiomas e os significados foi o salvação. Então, por exemplo, sube ele lá como ascensão. O que acontece na hora dessa ascensão, desse holocausto, coloca-se a oferta é feita e depois ela pega fogo e como se fosse para cima, né? Acender nós usamos para fogo, sem o S. Acender com o S nós usamos para subir. Então as duas coisas, as duas palavras, a mesma pronúncia, escrita de duas formas diferentes, elas têm o mesmo significado. Eu poderia aqui colocar sub ele lá como ascensão, sem o S, no sentido de acender e pegar fogo. E a coisa ia se encaixar. Não ia ser certinho. Mas a base da palavra é subir e não pegar fogo. É no sentido de subir. E outra coisa, usar ascensão aqui, nós ligamos isso tudo à cruz, que depois que o Cristo foi colocado nela, né, foi levantado nela, aconteceu tudo, houve a ascensão. Então, a partir do momento que nós usamos a palavra holocausto aqui, nós retiramos significados e oferecer também, porque suba fala da cruz. Então, nós retiramos significados que eram para estar, se você acompanha a linguagem original, nós retiramos esses significados que faz uma ligação direta à cruz. Por isso ao meu ver, é essencial que na maioria dos versículos e aqui também esteja de forma literal, porque dá para entender e não se perde esse elemento da cruz. Suba-lhe lá como ascensão, sobre um dos montes que eu vou te dizer. O pai de multidões levantou cedo ao amanhecer. Sempre que acontece isso, eu acho interessante, né? Por questão do sol, que eu expliquei, como o sol simboliza na salvação, a coisa toda. E amarrou o jumento dele. Ele pegou 2 dos garotos dele com ele e o Eli, filho dele. Ele partiu madeira para a ascensão. Pensa na madeira, no partir da madeira, nessa questão da madeira, onde nós estamos aqui, também como a questão da cruz, porque a cruz era feita de madeira. Ele partiu madeira para a ascensão. Levantou-se
e foi ao lugar que o Salvador falou para ele. No terceiro dia, o pai de multidões levantou os olhos dele e viu o lugar de longe. Então o pai de multidões disse aos garotos dele: Vocês fiquem aqui com o jumento. Eu e o garoto vamos lá. Olha que interessante. Porque quando você vai para a cruz, era só o Salvador e o salvação lá. Todo o resto das pessoas que eram próximas dele ficaram, né, os apóstolos meio que foi cada um para um lado, teve toda aquela coisa toda. E é interessante que quando nós chegarmos em Moisés, que ele sobe no monte, só ele sobe no monte também. Então é muito interessante quando 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 eu questionava, né? Pô, mas só eu tô vendo essas coisas dessa forma? Aí eu falo assim, pô, mas de ponta a ponta você vê que a Bíblia, o plano de salvação é sempre um que, entre aspas, é teimosão, né? E vai, né? O Moisés, a gente vai ver que aconteceu isso muito com ele, né? O próprio Cristo, né? Inclusive o Cristo é uma coisa. Eu continuei muito nesse caminhado por aquela questão, porque ele apontava coisas da Bíblia, do Antigo Testamento, porque durante o período do Cristo não havia o Novo Testamento, apenas as escrituras do Antigo Testamento. E ele falava das escrituras e os especialistas da lei não, como assim, né? Então, isso me deu pô, talvez, né? Talvez tenha algo aqui, nessa análise que eu faço aqui. Então, vocês fiquem aqui com o jumento. E também teve aquele jumentinho que ele entrou na cidade com o jumento, né? Então, isso aqui, se você pegar os últimos capítulos do livro de João, você consegue pegar isso aqui bem. Você consegue identificar muita coisa entre esse trecho em Gênesis 22 e lá no fim do livro de João, do Evangelho de João. Eu e o garoto vamos lá. Nós vamos nos curvar e retornar a vocês. Agora que é interessante, porque ele falou, nós vamos retornar a vocês. Então, ao meu ver, ele sabia do plano de salvação, que aconteceria no Novo Testamento, até porque eu comentei já algumas vezes que dá-se a entender que esses homens que são filhos de salvadores, eles conheciam o processo e a metodologia da salvação. Então, ao meu ver, ele achou que ele ia matar e o filho ia voltar à vida, até porque o Salvador Salvação já tinha prometido para ele anteriormente do tamanho da semente dele, gerar povos para vocês e, né, uma multidão como a areia, como a areia das praias e as estrelas dos céus, né? Então é assim, ó, você prometeu aquilo, agora você está falando isso, se alguma coisa acontecer, amigão, problema seu, né? E isso é interessante, porque às vezes quando eu mesmo acordo assim, eu tô doente, indisposto a cabeça a fazer uma análise com boa disposição e eu não escrevo, eu falo assim, a minha vida, ela é tudo em volta desse projeto da tradução da Bíblia que eu faço há 5 anos, né? Tudo, desde a academia, o horário que eu faço isso, o horário que eu durmo, tudo se revolve em tudo disso. As coisas que eu gasto e as coisas que eu não gasto. Então, assim, é como se minha vida inteira fosse um dízimo, tudo. Eu brinquei eu brinquei não, eu realmente acredito nisso. Com uma amiga minha esses dias, a gente estava fazendo uma caminhada e eu estava explicando para ela da viúva das duas moedas e dos homens que deram uma parcela do que era deles, né? Eu estava explicando para ela, né? Aí para usar como exemplo, né? Ela sabe desse nível de dedicação que eu tenho a esse projeto. E não é nem ao projeto do YouTube, é ao projeto da tradução, que é o que eu já faço há muitos anos. Aqui eu só estou no YouTube há alguns 19 episódios. Mas aí eu falei para ela, ó, um exemplo
é basicamente assim, eu sou a viúva das duas moedas, porque absolutamente tudo que eu faço é em volta desse projeto de análise da coisa toda. Então, na coisa toda, eu falei para ela, eu sou a viúva de duas moedas, das duas moedas. E então é isso. Então, esse nós vamos nos curvar e retornar a vocês, é, ele sabia que alguma coisa que ia dar certo, que ele ia fazer lá. E isso é importante também lembrar que olha o nível de intimidade que ele tinha com o Salvador Salvação. Então ele obviamente sabe a diferença entre a vontade do Salvador Salvação e a vontade dele. E isso é uma coisa muito perigosa para as pessoas que estão especialmente no começo da jornada, que não sabe diferenciar o que o Salvador quer do que o que ela própria quer. A vasta maioria das pessoas não sabem. É, então, é uma coisa muito perigosa. Ai, Deus quer que eu faça isso. É ele ou é seu coração. Você- o que você quer não é necessariamente o que ele quer. Pode ter certeza. Mas sempre o que ele quer, no fim das contas, vai ser melhor para você. E eu nem digo a longo prazo, eu digo a curto prazo. É que você não enxerga, é que às vezes as pessoas não enxergam dessa forma. Ah, mas é só lá na eternidade. Não, 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 amigão, aqui. Aqui hoje mesmo, agora mesmo. Isso te garanto, o que ele quer é melhor para você a curto, a médio e a longo prazo. Então, o pai de multidões pegou a madeira da ascensão e colocou no Eli, o filho dele. E assim, é importante dizer uma coisa também sobre a cruz, já que a gente está falando desses sacrifícios. O fato de João 3,16 ser tão repetido, né, que Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu único filho para que o mundo não perecesse. O fato a forma como aquilo é divulgado e da maneira que aquilo é divulgado, fica parecendo que Deus é um cara mau que não podia ter achado outra forma. E nenhum. E é muito importante colocar isso, porque aquilo foi a vontade do Cristo. Né? Ele fez a oração: olha, se puder que esse copo passe de mim. Né? Que outro faça isso, né? Mas se não, eu vou fazer. Se for possível. Eu acho que até era se for possível quando eu fui e analisei a palavrinha. Mas como a gente não tá lá, eu não vou prometer isso. E então assim, foi escolha dele. E quando a gente chega no livro de Levítico, é muito todos os sacrifícios e absolutamente tudo que o Salvador Salvação pede de qualquer pessoa, aquela coisa tem que ser decoração. Né? É ser decoração e fazer. Por exemplo, vamos dizer que você vai fazer arroz. Você precisa de água e de arroz. Se você não tem água e você faz arroz, você não está fazendo arroz, você está queimando comida e possivelmente estragando a panela. Então, assim, é a vontade e o ato. Não é, ah, não tenho isso, então só vou fazer o ato. Não, porque você só está estragando a comida e a panela, possivelmente. Então, assim, absolutamente tudo que o Cristo fez, ele fez por vontade dele. E não é dado esse crédito suficiente, porque ficam martelando essa frase. Então, o leigo que não conhece a Bíblia o suficiente, o Antigo Testamento, fica parecendo que Deus é o cruelzão que está com o filho dele na cruz para um monte de gente ingrata. Né? Mas não. Né? Sim, ele permitiu que o Cristo fosse na cruz por causa de um monte de gente ingrata. Mas foi a vontade do Cristo. Porque sem a vontade, aquilo não poderia acontecer. E a gente vai ver isso muito quando chegar em Levítico.
É por isso que alguém pergunta, como você sabe que era a vontade? Porque todos os sacrifícios, que inclusive apontam para a cruz no Antigo Testamento, é bem explícito que precisa ser voluntário. É por isso que a cruz foi voluntário. Porque se até os sacrifícios pequenos precisavam ser voluntários, muito mais o sacrifício grande precisava ser feito por amor. Aqui, ó. E lembra que esse negócio da cruz que eu falei, pensa na madeira da ascensão. Então, o pai de multidões pegou a madeira da ascensão, né? Vamos para o Novo Testamento, né? Então, como se Deus tivesse pegado a madeira da ascensão e colocou no Eli, que seria o Cristo, o filho dele também. Sim, aqui é Gênesis no Antigo Testamento, mas isso aqui é o fim do livro de João ali, o retrato. Ele pegou o fogo e a faca na mão dele. Os dois foram juntos, olha aqui, ó. Os dois foram juntos. Lembrando que. Eu vou deixar para falar do fogo um pouco mais adiante aqui. O Eli disse ao pai de multidões, pai dele, então dizendo: Meu pai. E ele disse: Veja eu, meu filho. Então ele disse: Veja, o fogo e a madeira. Cadê o gado pequeno para a ascensão? Agora, olha aqui, ó. Quando nós estamos no Novo Testamento, né? Você fala assim, tá, mas lá não teve fogo. Teve sim, teve sim. O que eu sempre falo, que é o foguinho, quando você faz a oração e você sente a inspiração pura e o fogo, né? É aquele negócio que queima no seu coração. Então, a madeira foi visível, né? O gado pequeno foi o Cristo, que é o Cordeiro, e o fogo era o que estava queimando no peito dele quando ele fez aquilo de livre e espontânea vontade, diante da vontade dele próprio e do Salvador. Aquele Espírito Santo que é chamado Espírito Santo, que eu chamo de inspiração pura, que entra e começa a fazer o foguinho no seu coração, aquilo estava com ele no momento da cruz. Então veja, o fogo e a madeira. Mas cadê o fogo? O fogo estava no coração do Cristo. Então ele disse: Veja, o fogo e a madeira. Cadê o gado pequeno para a ascensão? O pai de multidões disse: O Salvador vai ver um gado pequeno para ele como ascensão, meu filho. De novo, ó, repetiu, repetiu. Sempre que algo é repetido é porque tem que ser gravado mesmo. Então aqui em cima, os dois foram juntos. 2 versículos depois, de novo, os dois foram juntos. Eles chegaram no lugar que o Salvador disse para ele. Lá o pai de multidões construiu um altar e arrumou a madeira. Né? A questão da cruz toda também. Ele prendeu Eli, filho dele. Ele colocou ele no altar, na madeira. Então o pai de multidões enviou a mão dele. Olha só. Lembra que eu traduzo Cristo como a palavra mão. Porque quando você. Primeiro que a base da palavra é nitidamente mão. E. No Novo Testamento. E no Antigo é Meshiá, que eu não lembro agora. Mas tem a ver com mexer. Então, quando eu vi a ligação do grego com a ligação do hebraico, eu falei assim, tá, mexer, o grego está muito próximo de mão, então. E daí eu comecei a testar a mão nos versículos que estavam a palavra Cristo. E começou a fazer duplos sentidos, onde os dois sentidos faziam sentido, né? O mesmo versículo tinha duas mensagens. Isso é coincidência demais para ser mera coincidência, especialmente considerando que é o nome do Cristo, que é a forma que ele é falado. Então eu comecei a usar mão no lugar da palavra Cristo. Então, lá quando a gente chegar no Novo Testamento e eu falar o mão, você está falando do Cristo. Que ele é a mão do Salvador, o mão do Salvador. E a gente vê, porque ele foi crucificado, tem aquela coisa toda, e conforme eu já falei antes, nos outros episódios, né? Quando os apóstolos viram a mão dele, teve todo aquele episódio, né? Na palavra Salvador, quando eu faço o desenhinho, tem a mão ali que tira a pessoa do perrengue. Então, muita coisa começou a se ligar, até que a ponto que eu falei assim, não,
tem que começar a chamar ele de mão. Então não é por acaso que eu sorteei, e aqui fez sentido. Não, tem todas as palavras que são nitidamente de uma forma muito diferentes. Eu pauto em várias coisas, porque se alguém vier discutir por um ponto, a pessoa tem que derrubar 10 pontos do porquê aquela não é a mão, não é a palavra. Né? E aqui é interessante, então o pai de multidões enviou a mão. Você pode falar, então o pai de multidões enviou o mão também, que daí aqui você cria esse duplo sentido, que mão é Cristo, então o pai de multidões enviou o Cristo dele. Então, tá vendo como a coisa toda, só de interpretar o nome, você já causa um significado de forma que faz sentido e você coloca a coisa toda na cruz. E aqui temos outra palavrinha bem legal. Ele pegou a faca para matar o filho dele. A palavra, no hebraico tem uma palavra que a pronúncia é muito próxima à palavra matar. E significa chuva. Então é interessante porque o Cristo falou, eu sou a chuva que vem do céu, eu sou a água que cai dos céus. Né? E justamente o que acontece com ele é a morte. Né? Então eu achei isso muito interessante, essa ligação muito legal. Mais uma daquelas palavras que eu falei que significados e pronúncias na Babilônia eles foram misturados e não de forma aleatória, de forma bem calculada pelo Salvador. E aqui outra coisa, olha o nível. Faca. A faca é muito usada na questão da palavra. A gente vê isso muito lá no Novo Testamento também. Então, é com a faca que você mata o homem dentro de você, no sentido de cortar a carne para você viver uma vida inspirada no Salvador, uma vida de inspiração, uma vida espiritual. Né? Tanto que é com a faca que era cortada a circuncisão, a pelinha. É com a faca que você corta, que é a palavra, que você corta a pelinha do coração. Né? É com a palavra que o seu coração vai amolecendo. É por isso que eu falo. Comece a copiar a Bíblia. Vou fazer 5 versículos aqui, quando eu tiver mais um tempo, mas deixa uma caneta, uma sulfite, e cada dia você copia mais um pouco. Na sequência, começa lá em Gênesis 1. Se você não confia na minha tradução, pegue uma tradução que você confia. Mas faça isso, porque essa é a melhor forma de você cortar a pelinha dura do seu coração e amolecer ele para ter mais visitas do Salvador, salvação, é com a palavra. Então o informante do salvação chamou ele dos céus. Ele disse. Aqui lembrando que esse informante do salvação, nas traduções convencionais, tradicionais, vai estar anjo do Senhor. E como eu falei, ao meu ver, são pessoas reformadas que foram arrebatadas ou pessoas reformadas que ainda estão na terra. Nesse caso, como está escrito, chamou ele dos céus, provavelmente é alguém que teve forte presença do Salvador, salvação em vida e foi arrebatado. Talvez Enoque, né, que eu acho que é inaugurado, que eu traduzi ele lá no começo. Talvez outro, porque existem outros e a gente vai ver esses outros também. Então o informante do salvação chamou ele dos céus. Ele disse, pai de multidões, pai de multidões. E ele disse, veja eu. Então ele disse, não envie a sua mão sobre o garoto. Lembrando que mão também, quando você muda para a palavra Cristo, lembra que no Novo Testamento, lá em Apocalipse, ele volta para vingar toda a terra. Então enviar a mão também é um gesto de punição também, né? Porque tem esse aspecto todo da segunda vinda do Cristo. Não faça coisa alguma a ele, porque agora eu sei que você teme o Salvador. Você não poupou de mim o seu único filho.
Eu acho que mais adiante a gente vai ver que homens sacrificam os filhos dele para o Salvador Salvação. E, e muitas pessoas questionam: poxa, esses homens estavam fazendo isso, o Salvador Salvação queria que eles matassem os filhos dele. Não, eles tiraram a lei do Salvador, o ensino do Salvador, de contexto. Né? Muito provavelmente isso foi dissipado para várias culturas por questão do quê? Ah, o seu primeiro filho você tem que oferecer ao Salvador salvação. Então, o que, que as pessoas faziam? Ah, o Salvador salvação está no céu, a pessoa que morre vai para ele, então eu vou matar ele. Né? Não, é para viver uma vida, é para você carregar a vida dele que morreu por você, com você, né? Só que o que acontece? E a gente vai ver isso ao decorrer da palavra, dos mais de 1000 capítulos da Bíblia, uma das coisas que mais acontece, que é um absurdo, são versículos e ensinos do Salvador, salvação, que são tirados fora de contexto, que as pessoas nem dão bola para ler direito, ou passar a conhecer. E isso é uma coisa importante também, porque tem muita coisa que está na Bíblia, ela está lá para te informar que aquelas pessoas fizeram aquilo, não que necessariamente aquela pessoa fez aquilo e aquilo é correto. Está simplesmente falando. Tem muitos lugares que falam, né? A pessoa faz algo e depois algo ruim acontece. E depois lá na frente, né? Por exemplo, lá no Egito, os- eles deram as costas, todo, fizeram uma zona lá e então você fala assim, pô, então tem que fazer isso? Não, continua lendo. Mais pra frente, o Salvador Salvação fala, né? Não faça como seus pais, que eu tirei eles do Egito e eles deram as costas pra mim. Eles foram atrás de outros salvadores, de outros deuses. Então não é porque está escrito na Bíblia que uma pessoa que muitas vezes é uma pessoa bem reconhecida aos nossos olhos do Salvador Salvação, que ela, tudo que ela faz, tudo que ela fez foi e é correto. É por isso que é muito importante a gente ver os 5 primeiros livros da Bíblia, né, que eles chamam de Torá, por questão de entender como é a lei. Porque senão quando você chega nos livros adiante, que as pessoas começam a fazer certas coisas, você não sabe que aquilo é contra o ensino do Salvador, então passa batido do fato de que aquilo é errado. Ele olhou e veja, havia um carneiro atrás, segurado em moita pelos chifres dele. O pai de multidões foi, ele pegou o carneiro e subiu ele como ascensão no lugar do filho dele. Aqui, ó, isso aqui é nitidamente a cruz. Tá? O Cristo é o carneiro e o pai de multidões subiu o carneiro como ascensão no lugar do filho dele. Então isso aqui é, por exemplo, para todos nós que buscamos salvação de coração, isso aqui é claramente a cruz, porque o carneiro subiu o carneiro na ascensão do lugar do filho dele. Então isso aqui é o Cristo, né, nesse caso o carneiro morreu no lugar do filho dele. Isso aqui é obviamente a cruz. Não que aqui foi feito em uma cruz, mas é a cruz do Novo Testamento, onde o Cristo é o carneiro e ele morre em ascensão por todo o que crê nele. O pai de multidões chamou a fama daquele lugar de salvação verá, que diz: hoje vai ser visto no Monte da Salvação. Isso provavelmente aconteceu, por questão do hoje aqui, provavelmente aconteceu no mesmo dia, uns 2000 anos depois, que foi o dia da cruz. O informante do Salvação chamou o pai de multidões uma segunda vez, dos céus. Ele disse: eu me prometi, disse o Salvação, porque você fez esse assunto e não poupou o seu filho, o seu único, que vou te bem dizer, vou multiplicar a sua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na borda do mar. A sua semente vai assumir o portão dos inimigos dela. Em sua semente vão ser benditas todas as etnias da terra, porque você ouviu a minha voz.
E aqui é interessante porque tem muitos homens que, quando a gente vê hoje, a gente fala assim, pô, mas essa pessoa é ruim, ela só faz coisa errada e tá lá ainda nesse ritmo. É importante lembrar que esse mundo, ele é um pretexto para o próximo. Esse mundo, ele passa muito rápido. Do nosso ponto de vista, demora, porque a gente só tem isso aqui como referência. Mas a próxima época, ela é eterna. Então, comparado a isso aqui não é nada. Então, o que acontece? Houve um homem justo que buscou o Salvador Salvação, como teve uma intimidade com o Salvador Salvação, e daí ele teve filhos. Então, os filhos dele são abençoados aqui na terra quando nasceu por conta disso. Todos, ao meu ver, esses homens, os antepassados dele, de alguma forma, eles tiveram alguma grande intimidade com o Salvador Salvação. E só que eles são benditos para esse mundo. Se eles não buscarem o Salvador Salvação para o coração deles, quando essa carne se for, eles não vão ter a próxima bênção, que é a bênção de quem teve a intimidade com o Salvador Salvação. Então, por exemplo, os pais deles vão herdar a vida eterna por conta da coisa toda, porque eles se fizeram, apesar de serem antes do Cristo vir e fazer a cruz, eles serão considerados filhos de, assim como todo o que crê aqui. Porque você se planta na terra como servo do Cristo. Então, quando você volta para a próxima vida, você volta daquela forma. Já as pessoas que hoje são abençoadas por conta dessas pessoas que são de carne, que eles são descendentes apenas de carne, quando não houver mais a carne, eles não terão essa bênção. Então, eles não serão mais filhos desses homens, porque não será mais considerado a carne, e sim apenas o espírito. Porque na, no retorno do salvação do Cristo, é o espírito que é considerado a inspiração pura. Então o pai de multidões retornou aos garotos dele. Eles levantaram-se e foram juntos até Poço de Promessa. O pai de multidões ficou em Poço de Promessa. Aconteceu depois dessas falas que informaram ao pai de multidões, dizendo: Veja, a rainha também gerou filhos, ao seu irmão Fungar. O Uts, o que nasceu primeiro, o Desprezo, irmão dele, e o levantado pelo Salvador, pai do alto. O Kesed, o Visão, o Pildash, o Lacrimejando e o Bafá. O Bafá gerou a Rivká. Rivká é Rebeca. Ela é... Nós falamos Rebeca, mas porque é errado, né? Ou você traduz alguma coisa ou você translitera ela. Agora, se você traduzir a transliteração, é farra. A gente chama de Rebeca, mas já que é para você manter a pronúncia, então faz a pronúncia o mais próximo possível do idioma original, que seria Rivká, e não Rebeca. Mas beleza. Então eu coloquei aqui, eu corrigi nesse sentido, mas essa aqui é a Rebeca. Mas essa é escrevendo é a forma mais próxima do idioma original, Rivká. Esses 8, a rainha gerou para o Fungar, irmão do pai de multidões. A amante dele, de fama levantada, ela também. Ela gerou o sacrifício, o queimando, o texugo e o pressionou.